Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Ténis Sem Gravata. Eu sou Marlene Gaspar, apaixonada pelo mundo das marcas, da comunicação, publicidade, marketing e tudo o que é inerente. Calçamos os ténis para falar com os líderes que definem o futuro e que fazem avançar as marcas e os setores onde elas estão. Hoje temos o privilégio de ter a Roberta Medina aqui connosco. Roberta Medina, produtora e gestora de um dos maiores eventos do mundo, mas muito mais do que isso, ajudou a criar novas plataformas não só de comunicação, com impacto social, com impacto cultural e económico e ambiental. Roberta, muito obrigada por teres aceitado este convite. Já sabes que eu sou tua fã. Um prazer. É ótimo ter-te aqui. E era um bocadinho por isto que nós começamos sempre aqui com uma provocação deste Insight do World Economic Forum, em que fala que em 2030, e estamos quase aí, 39% das nossas competências vão ficar obsoletas. Como é que tu vês isto ligado ao entretenimento e como é que também vês isto, porque é sempre um bocadinho assustador, não é? Eu aprendi, assim, eu tive alguns momentos muito curiosos, assim. Uma vez eu estava almoçando com o Dr. Balsemão e eu começo a perguntar se ele se assustava, o que ele achava desse mundo digital, já tem muitos anos. E a resposta dele foi tão impressionante. O meu pai já aconteceu também, por isso que eu variei pro Dr. Balsemão. E a resposta foi tão interessante dele dizer, não, me entusiasma mesmo, imenso, e começou a explicar por que entusiasmava, etc. E eu falei, cara, se um cara como esse, que já passou por tantas mudanças na sociedade, já passou por tantos desafios, novas tecnologias já surgiram, né? Quando a televisão surgiu, o rádio vai acabar. Então, eu acho que as coisas mudam, acho que a vida é feita em ciclos, a gente sabe isso individualmente, a gente sabe isso coletivamente. Os ciclos estão muito rápidos, mas eu acho que a gente se adapta, a gente se redescobre. E na área do entretenimento, a nossa principal ferramenta é a criatividade. E nesse caso, nesse sentido, a gente tem uma grande vantagem. Porque é a criatividade que vai ser o grande diferencial, né, de você ter aquilo que é possível ser automatizado, aquilo que é possível ser feito de uma forma mais por máquinas, etc. Mas tem muita coisa que eu acho que o ser humano vai continuar sendo muito único. E na combinação das coisas e nas soluções daquilo que não é óbvio, acho que a gente vai se adaptar. Sim. Olha, adaptar é quase o teu nome do meio, porque estamos a falar de mais de 2 décadas de Rock in Rio só em Portugal, já para não falar da história. Eu fiquei, porque ouvi da primeira pessoa tu contares a história do Rock in Rio e falares do teu pai, que eu não sabia que era publicitário. É verdade. Publicitário, mas da primeira pontinha do pé até o último fio de cabelo. Nunca vi ninguém tão publicitário como ele. Acho que já comentei isso contigo, e uma vez publicitário, para sempre publicitário, não dá para mudar, mas obviamente que Rock in Rio está muito associado ao teu pai, porque foi o autor do conceito e da ideia. Mas eu acho que às vezes herdar um património desses e fazer a diferença pode ser quase até mais exigente, porque a expectativa quando o Roberto lançou o Rock in Rio, ainda não sabia o que é que ia ser. Quando tu agarras o Rock in Rio, já era uma marca gigante. E já tem muito o teu cunho pessoal. E até é engraçado essa história do Roberto e a Roberta, porque passa uma química incrível. Mas o que é que tu definirias como o antes da Roberta Medina e o depois da Roberta Medina? Olha, eu acho que essa coisa da herança, ela tem muitos ângulos por onde se pega, né? Sim, é um peso enorme, até porque no início a responsabilidade era sobre o nome dele, e essa era a grande preocupação, não era sobre a marca do Rock in Rio, era sobre o nome do meu pai, né? Então, mas era o que tu dava muito? Isso era o meu pânico, se eu faço alguma besteira, quem me responde é ele, isso, né, era a minha grande preocupação. Depois, eu acho que é engraçado você perguntar sobre isso, porque sim, tem essa tensão inerente, acho que no herdeiro, eu como herdeiro de caramba, como é que a gente supera, como é que a gente faz diferente, ou entender que, eu sempre disse assim, Roberto é visionário, eu não sou visionário, mas eu posso ser ótima, e eu posso ser muito boa em outras coisas, então eu também me convenci desse jeitinho a tentar respirar, a ganhar espaço. Mas é curioso quando eu olho que aconteceu de uma forma muito natural, a marca da Roberta ir chegando, quando a Roberta tem mais protagonismo, quando ela eu acho que tem uma coisa muito importante, que é você ter liberdade para operar, né? E isso meu pai me deu. E isso acho que foi assim, às vezes quando entra as conversas do feminino, os desafios,
Eu vejo que muitos desafios eu não vivi da mesma forma que a maior parte das mulheres vive, porque ele me empoderou. Ele não ficou aqui atrás dando resposta. E na hora que ele não está aqui atrás dando resposta, o mundo precisa se relacionar comigo e eu tenho liberdade para me colocar. Eu acho que isso fez a diferença. Então, e é engraçado, porque não é que ele é assim com a Roberta, com os filhos. Existe uma grande liberdade dentro ali da organização de criar. Uma boa ideia pode vir de qualquer lugar. Então é muito bacana porque a marca é generalizada. Claro, eu estou há 25 anos fazendo isso, são 24 edições, fiz 22. Sim. É natural que essa marca vá ficando mais forte. Mas é muito fácil da gente olhar para o evento e ver a marca de muitas das nossas pessoas. E a gente tem a sorte de ter a nossa liderança a maior parte de nós está juntos há mais de 10 anos. Então, você vê cada um deles nos detalhes. Agora, acho que, quando você pergunta então da Roberta, eu acho que veio o feminino, acima de tudo. Eu acho que a doçura, e a primeira pessoa que me falou isso, eu fiquei olhando assim, não fazia o menor sentido. Mas num mundo muito masculino, né, na minha área, a publicidade não é tão masculina, mas o entretenimento continua sendo, mas também muito menos, mas era muito masculino. Você vê poucas lideranças femininas, via poucas lideranças femininas. Uma pessoa veio para mim assim, não, é muito bom ser você a cara do festival, porque isso adoça, isso traz aqui, né, uma suavidade para a conversa muito interessante. Então ele viu isso muito antes de eu conseguir enxergar. E na hora eu achei que aquilo era uma conversa meio esquisita, mas faz todo sentido. Depois ficou claríssimo para mim que realmente faz muita diferença. Então, hoje é engraçado, como eu estou mais à frente do Festival de Lisboa e o time está lá, o Roberto está muito concentrado no Brasil com a maior parte da equipe, até a forma de falar do festival, apesar de ser o mesmo festival, percebe-se. Ele aqui fala no feminino, lá ele fala no masculino. Lá ele tem um punch mais masculino de comunicação, aqui ele tem um punch mais doce de comunicação. É muito interessante. E sim, a parte do Mundo Melhor, que não fui eu que inventei, foi o próprio Roberto que criou esse movimento, foi ele que criou o Rock in Rio já pensando em dar voz à juventude ali em 1985, depois foi ele que decidiu que a marca virava para um mundo melhor e que a gente estaria fazendo também contribuições com causas sociais naquela altura. Ele criou, mas o que me faz ficar no Rock in Rio é isso. E aí, sim, ele foi fazer o festival e eu peguei essa pasta. Para mim, isso de fato virou uma marca importante do festival. Tudo que a gente manteve de compromisso de uma forma muito coerente, não só com a perspectiva social, e depois entrou o capítulo ambiental, que ficou realmente muito forte. E é um orgulho a gente ver que a gente mesmo num negócio que é impermanente, né, onde a gente monta uma operação temporária, conseguir fazer tudo que a gente faz em termos de sustentabilidade é um grande orgulho. Sem dúvida. E a história, eu acho que acaba também por ser muito impactante, porque quando nós herdamos alguma coisa, e tu falas do Império Gigante, mas quando herdamos alguma coisa há um sentido de responsabilidade para já não estragar o que está bem feito. Sim. Mas já é de alguma forma motivador, e depois esse cunho pessoal, e provavelmente, e seguramente o teu pai também deve estar super orgulhoso, porque a marca sem Roberta Medina também não teria ido por estes caminhos, não é? Sabe o que é interessante? Outro dia eu estava numa conversa com meu irmão. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, uma irmã bastante mais nova. E o do meio, a gente trabalha mais juntos no festival. E a gente estava conversando assim, é curioso porque, de alguma forma, a gente não é exatamente formato de herdeiro. E isso talvez ajude também aqui, que é o festival já existia, nós só entramos para trabalhar na 3ª edição, mas é aí que ele começa a ser um negócio rentável. E quando a gente vem para Portugal já juntos, foi o seguinte, ele vem com um modelo de entretenimento muito mais arraigado que a gente fez parte da criação, né? Então, não só na sustentabilidade, mas esse olhar de ampliar a experiência do festival para mais do que os palcos de música, e na época já tinha a tenda Mundo Melhor, que o Roberto criou, a gente trouxe essa perspectiva do parque temático, né? Da música. Isso foi uma coisa que a gente fez junto. Então, a gente é herdeiro,
Mas não é só isso, porque a gente olha essa história de uma forma muito conjunta, sabe? De novo, e com essa liberdade que ele dá, né? Porque assim, desde que a ideia seja boa, ele topa. Pode ser qualquer um que dê. Então, isso é muito bacana. Mas eu quando falei herdeiro, e se calhar usando a palavra império, não era, nem estava a falar da componente financeira, mas estava a pensar no património da marca, não é? E da criação. Não, mas eu também não estava, era bom financeiramente, o nosso aliás, disseste que não. Era ótimo. Não, financeiramente era bom. Hoje, sim, é um grupo Sustentável, claro. forte, estável, e temos sócios internacionais, mas a jornada não foi minimamente linear, zero linear. Até porque somos empreendedores de um líder sonhador, que nunca o dinheiro foi a prioridade. Foi muito maltratado exatamente pelo dinheiro, numa época, né, onde errar não era valorizado. Foi muito maltratado na primeira edição, que hoje estamos aqui conversando por causa do êxito da primeira edição, por ter virado um fato histórico no Brasil, por ter sido o primeiro festival do mundo organizado, né? Eu tive num evento, numa convenção de festivais europeus há umas semanas atrás, e muito bonito ver algumas pessoas virem, mas que bacana que vocês setaram, né, a base do que os festivais modernos são. E eu fiquei olhando para aquilo assim, porque não é habitual, né? Normalmente o povo finge que não elogia um ou outro, mas fiquei tão feliz, uma pessoa que eu nunca vi de lugar nenhum, de outro país, fazendo essa declaração, fiquei super emocionada. E já me perdi do que eu estava falando, o que eu digo é que estávamos falando, então a jornada empresarial foi um filme, e o que é isso que eu ia dizer, que o Roberto, na primeira edição, como um prejuízo foi enorme, foi muito maltratado empresarialmente, foi muito criticado. E estamos aqui hoje, né? Se a gente soubesse que teria dado certo anos depois, teria sido investimento. Mas na altura foi um grande prejuízo. E não foi a única. Quando a gente veio para Lisboa, a primeira edição também foi um desastre financeiramente. Aí depois, paga a conta e arruma e vai. E depois de Madrid não foi diferente. E a gente foi aprender em Vegas. Olha como é que isso, né? Porque a gente faz um grande festival de música, mas a gente não é dessa indústria. Quando a gente chega em Vegas e aquilo não acontecia exatamente do jeito que a gente... Era incrível, mas não do jeito que tinha sido pensado que seria, em termos de vendas. Patrocínio era maior que qualquer festival publicitário dos Estados Unidos na época. A venda era incrível em termos internacionais, mas aquela galera de Vegas que giram em Vegas, giravam na época 300 mil pessoas toda quinta-feira. Pá! Cadê essa gente? Aquilo... E a angústia de não estar acontecendo e não saber por quê, né? Um mercado muito novo. Ali eu fui pesquisar. Nenhum grande evento do mundo tinha consolidado financeiramente antes da terceira, quarta edição. Um dos maiores. E a gente achando que ia virar na primeira. Óbvio. Os sonhadores, só vai. E daqui vai. Essa é uma vantagem também. Eu acho que se a gente tivesse pensado muito, se calhar não tinha mais as coisas que a gente fez, não tínhamos ido. Falas muito também de transformação, que eu acho que é um bocadinho o teu cunho pessoal, e impactaste culturalmente, falaste já da sustentabilidade, mas há uma história que eu acho ótima, que também já te ouvi dizer, que é: eu nem sequer percebo muito bem todos os cartazes, quem são as bandas que vêm cá, eu não percebo assim tanto de música. Eu sei que conheço Ivete Sangalo, essa sabes. Mas é muito interessante essa desconstrução, que eu acho que é importante, porque um dos valores do Rock in Rio é este togetherness, que nós falamos muito, que é o teu pai, se calhar o criativo, tu, o teu irmão, a tua família, o grupo destas tais pessoas que vocês trabalham juntos há mais de 10 anos, é o contributo de cada um que faz a diferença. Completamente. E nessa experiência, até porque tantas décadas e de muitas coisas que correram menos bem, faz parte, o que é que tu destacas como verdadeiramente transformador? Aquilo que tu sentiste, o Festival das Famílias, a questão da sustentabilidade, porque o festival não deixou de ser só os palcos, não é? Principalmente do Rock in Rio, tem um programa que às vezes até é difícil de acompanhar para quem quer ir fazer um tour por tudo isso. Qual é que tu destacarias assim destes anos todos como aquele momento onde mais te orgulhas de terem transformado? Isso é que são muitos, a pergunta não é fácil, mas tens assim algum que tu destacarias? Bom ponto. Mas eu acho que você traz aqui... Porque é engraçado que a conversa sempre foi ser muito mais do que música. A música nunca foi o
O principal. O principal. Ela sempre foi a linguagem e o motivador. Ela era a ferramenta de comunicação para unir as pessoas. Os artistas internacionais eram para promover o Rio. Se a gente fizesse, podia ter feito um festival só com bandas brasileiras, no mercado que praticamente não existia. Quando ele decidiu fazer com bandas internacionais, as maiores daquela época, era porque ele queria promover o Rio de Janeiro internacionalmente e trazer impacto econômico. Então, eu acho que o que é realmente revolucionário até hoje, porque ninguém mais faz o que é estranho, é o fato dele ter sido construído por um publicitário. É ser um projeto de comunicação e não um festival de música. É ser sobre juntar pessoas e não sobre shows. E isso que eu acho que é o grande transformador. Você está numa determinada indústria, você tem uma liderança que não sabe de música. É incoerente. Normalmente é criada por pessoas que sabem de música. A gente sabe de mercado, não sabe de música. Eu não sei. Quando me chamaram para participar do Idols, eu falei assim, eu de casting? Eu não faço a menor ideia se o cara canta bem ou se canta mal. Eu vou dizer gostei ou não gostei. Agora, se ele sabe se colocar em palco, se ele tem atitude, isso é comigo mesmo, bicho. Aí vamos lá. Aí foi, não, isso mesmo que a gente quer. Mas eu não... Música? Nem me arrisco, né? E eu acho que esse é o ponto transformador. Quando a gente não está olhando para o óbvio, quando a gente está olhando para a experiência acima de tudo. E o ícone que a gente usa até hoje foi um dos fatos curiosos da primeira edição, que foi o Roberto iluminar a plateia, porque nunca tinha sido feito em nenhum show no mundo. Porque o show era o artista. E como que o publicitário via é que o que é diferenciador e que é único no mundo são essas milhares de pessoas reunidas em paz e harmonia celebrando aqui, ele criou sem ninguém autorizar, sem autorização, com o Peter Gaster, que era o iluminador da época, criaram um sistema de iluminação, para todo é banal, iluminaram, nunca mais deixou-se de iluminar a plateia. Eu acho que isso é transformador, é o ponto de vista. E sim, depois tem esse momento onde a gente chega em Portugal e amplia mas o olhar estava lá, entende? O olhar de ser mais do que música. E outra coisa que eu acho que é muito diferenciadora é que por que você faz? A maior parte dos festivais nasce de alguém que é apaixonado por música, né? Que quer juntar as pessoas com boa música. Isso é natural que nasça dessa forma. Ali nasceu para dar voz à juventude no fim da ditadura militar e para promover uma cidade. São os pilares que a gente trabalha até hoje. Então, quando o pessoal vê a gente trabalhando tanto para a logística em volta funcionar, para a cidade ter um grande impacto econômico, agora faz estudos de impacto econômico à torta direita, não era habitual. Porque isto é fundamental, isto é importante, porque nós somos conteúdo. Hoje é uma conversa, de novo, muito habitual. Hoje tem os números que se divulgam de quantas pessoas viajam atrás de entretenimento, onde a música é um grande diferencial. Mas é o que tem 40 anos, 41, essa conversa acontecendo. Então, eu acho que o ponto de vista é o que acaba fazendo a diferença a palavra bonita também do momento que já desgastada, que é o propósito, né? O que te move para fazer aquilo? Sim, sem dúvida. E eu acho que tu trouxeste também outra coisa que interessante, que foi, não sei se a linguagem é música, mas tu trouxeste uma nova língua, e já não estou a falar do português de Portugal e o português do Brasil. Eu também, como publicitária na minha carreira, há um spot que eu recordo que foi o Scolari, quando veio treinar a seleção em Portugal. Nós fizemos, a ideia não foi minha, mas criativamente a ideia de mostrar que a Darcio é atacador, a hospedeira é aeromoça, aquela ideia, e depois banca caixa. Mas isso já numa outra altura. Depois de 20 anos eu não faço ideia o que fala onde. Tu já nem sabes, estás a falar que língua, mas a língua que tu trouxeste, talvez aquilo que tu começaste por dizer na nossa conversa, que foi a doçura. Sim. Porque há coisas que são mais fáceis de dizer em português do Brasil, como outras que são mais fáceis de dizer em inglês. Como é que esse choque cultural, porque deves tê-lo tido, até porque os brasileiros são mais expansivos culturalmente, ou pelo menos há essa ideia. O que é que tu achas que é distintivo do público português em relação, não tem de ser necessariamente só comparando com o Brasil, mas estavas a falar aqui também da vizinha Espanha. É engraçado que para o português, se você olhar para a sociedade, você pode esperar um público morno.
tudo que, né? Porque a gente é assim mais conservador, mais Gosto de dizer, esta gente já está. não, e tem que ficar bem, tem que parecer bem, né? A gente tem aqui É mais controlado. dos 40 para cima, é um país, Portugal. Dos 30 para baixo é outro país, Portugal, e vai ser muito curioso ver isso acontecer quando essa galerinha, eles já estão começando a assumirem a liderança. Vai ser outro Portugal. O ficar bem, parecer bem, coisas que amarravam a gente vão ficar para trás, felizmente. Eu acho que são as coisas boas. E com essa invasão dos brazucas, eu acho que também a parte boa é que esse astral que o brasileiro tem vai ser naturalmente partilhado e absorvido por gente. Porque a única coisa que pode melhorar em Portugal é a gente ter, uma economia mais forte, mas também botar a nossa alegria para fora, porque ela existe. E é isso que quer dizer, se você olhasse, se eu olhasse de fora, ia esperar um público morno. Eu não sabia isso na primeira edição, não tinha conhecimento suficiente, né, da cultura e relação com as pessoas para poder fazer essa afirmação. Hoje em dia, ia ser assim, né? O que é muito bom é um público muito educado. A minha sensação versus Brasil, e eu tinha feito uma no Brasil, que foi uma edição particularmente desafiadora. A minha sensação quando chegava em Portugal, se virasse para cá os 80 mil pessoas e dissesse assim, pessoal, um passeio para cá. Eles vão. No Brasil, tu pode se esgoelar o que você quiser, meu bem, que não vai acontecer. A gente teve agora um momento do detalhe que precisava se pedir mesmo pra galera aliviar, né, do pessoal do trap. Cara, os caras ficaram em palco pedindo 100 vezes até a galera entender que o show não ia voltar se eles não dassem 3 passos para trás, uma coisa assim qualquer. Em Portugal, então, é um público muito gostoso de trabalhar, porque é muito sereno nesse sentido, é muito educado. Isso para quem organiza, é um sossego, porque é muito risco ali colocado, né? Mas, quando liga o som, é incrível, porque é um público muito caloroso. Muito, muito, muito caloroso. Então, eu acho que a diferença, por exemplo, em relação ao Brasil, é que ele está pulsante num nível histérico o tempo todo. Portugal consegue fazer nos intervalos amansar e durante o subir, né? Os espanhóis, não consigo dizer bem, é engraçado. Porque a gente pegou uma época dos espanhóis que os festivais internacionais não eram tão habituais. Então, eu acho que tinha, assim, uma coisa de descoberta, de entender, vibrar com os shows, mas talvez fosse uma coisa assim mais de descoberta mesmo, não de entregar, mas eles têm uma vibração mais alta, né? Provavelmente até que os brasileiros. Desafios de comunicação deve ter havido incríveis. Há uns que nós sabemos, são públicos, até a questão da mudança do lugar onde se faz o Rock in Rio, às vezes comunicar a questão logística, porque como tu dizias, o festival não é comunicar o cartaz, e acho que há pouco também falávamos em off, e às vezes a pergunta que mais te fazem é que novidades, não é? E tu dizes... Eu sou, quase como dizias do público, não é? Um bocado o público brasileiro está sempre em altas e portanto tem que estar sempre a ter novidades. Mas como é que tu achas que são os maiores desafios em termos de comunicação? Estamos a falar aqui numa plataforma onde a comunicação é, sem dúvida, a nossa paixão. Às vezes aquelas notícias mais chatas de dar ou mais difíceis e complexas, porque às vezes não é que a notícia seja má, mas comunicar horários em termos de mobilidade. O horário é ótimo, porque eles querem saber. Não sei que horário é esse. Não, mas a questão da mobilidade é sempre uma preocupação, não é? A questão do sítio onde vai ser. Como é que eu vou chegar lá? Como é que... Não, se a gente falar, por exemplo, em relação ao sítio, foram 2 fases diferentes, né? A Bela Vista era um desafio, mas a gente não sabia. Que era o receio que as pessoas tinham de ir a Chelas. Que eu acho uma beleza, porque olha como o tema da comunicação é tão relevante. A gente tem um mega preconceito e receio, já baixou, felizmente, com Chelas. Mas Marvila tá na moda. Aí outro dia eu perguntei para alguém assim, mas quantos % de Marvila é Chelas? 80%. Sim, marketing. Coerência. É o marketing. É uma coerência gigantesca. Então a gente precisa revisitar nossos preconceitos, né? Claramente, mas o tempo todo. Até porque eles nascem automaticamente. Então o primeiro, no início, o desafio não era para mais, não é rock, não é no Rio, não é um festival.
Esse é o meu maior desafio. Só para a gente setar aqui o plano. Mas quando eu cheguei para Portugal, aquilo era tão difícil de explicar, porque eu passava a vida inteira dizendo, gente, mas não é só rock, não é no Rio de Janeiro, e não é sobre um festival, é um parque temático da música. E atenção, o parque temático da música já foi uma solução de comunicação criada depois de 2 edições tentando explicar para as pessoas que aquilo era mais do que música. Como é que eu explico isso? Que a gente tentava explicar, mas tem também. Como é que eu explico de uma forma mais eficiente? E aí me ocorreu, parque temático da música. Pegou e já, né? Porque aí a gente precisa arranjar formas simples da pessoa entender por que a gente está tentando contar uma história complexa, diferente, de uma forma... Qual é a referência que eu pego? O que eles conhecem para eu tentar dizer aquilo que eu estou tentando dizer em várias palavras, mas dizer numa expressão. Então, isso acaba sendo, às vezes, uma forma de buscar a solução. Outro grande desafio era dizer que não é só para jovem, porque em Portugal, festival, e na maior parte do mundo, festival de música é rock ou é música alternativa e é para jovem. Não tem infraestrutura em condições para o público mais velho ou para as crianças quererem ir, poderem ir, não tem necessariamente um grande reforço de segurança, então... E aí, para explicar? Aí, tipo, uma carta, primeiro, em termos de venda, foi super fraco. Tá sempre um sucesso. Você pode garantir o Rock in Rio vai ser sempre um sucesso. O negócio a gente logo discute, né? Mas vai ter um sucesso porque a gente tem um compromisso com os nossos clientes, com a experiência, com as marcas que estão lá. Agora, por que Paul McCartney foi tão difícil? Não é porque ele não era mega desejado em Portugal. Mas o público mais velho de Paul McCartney não entendia como é que ele vai parar na Bela Vista, num parque, sem cadeirinha, na relva, né? Aquilo não fazia sentido até ver e aí poder ir. Então, às vezes você tem que mostrar imagens, né? E aí, às vezes, também passa, quando você está falando de mobilidade, passa por você falar sempre do benefício. E em qual momento você fala. Então, dos grandes diferenciais aqui, por ser um projeto de comunicação, é que a gente comunica há muito tempo. Como é que normalmente os festivais mais tradicionais ou um show se comunica? Anuncia o artista, vende ingresso, faz show. Pá, tá feita a jornada. A nossa jornada, a gente fica 10 meses perturbando a cabeça das pessoas. Só tem um artista de cada vez. Ainda dá para contar mais? Não. Não é que não tem mais nome para contar. É porque a gente está construindo a relação com as pessoas. A gente quer que as pessoas fiquem agarradas na conversa, que as pessoas fiquem ali o tempo todo pensando, esperando o que a gente vai fazer. A gente conversa com as pessoas durante muitos meses. E aí tem um momento que ela está se preparando para ir ao festival. Neste momento a gente começa a falar, não só muito em cima, porque tem uma coisa também importante, que as pessoas precisam de tempo para decidir, para absorver a informação. Não vou te dizer, hoje, fulano vai e você decide. A não ser que seja um show de estádio, que é uma mecânica mais simples de tomada de decisão. Mas, em geral, no nosso negócio, as pessoas decidem em grupo. Com quem vai, se vai com os amigos, se vai com a família, que horas vai, como é que é, qual é a roupa que vai. Aquilo tem toda uma preparação. Então, precisa de tempo. Não é que eu anuncio hoje e vendo. Eu lembro, a última edição, Ed Sheeran tinha estado em Portugal, esgotado dois estádios da Luz, assim, super rápido. E eu toda contente, tem uma Ed Sheeran, agora que vai sair. E pá, Ed Sheeran. E as vendas? Cara, aquilo me deu uma frustração tão grande, até começar a raciocinar sobre aquilo. Dizer, mas é óbvio, é radicalmente diferente em comunicação. O artista é o mesmo. Isso é muito legal. Em comunicação, o que acontece? Quando ele está fazendo a turnê dele, vai para um estádio, ele passa 1 ano, 2, divulgando aquele show, que vai ser igual em todos os lugares, às vezes até a mesma gracinha, vai ser igual a todo lugar, na veia do fã dele, que está na base dele. Na veia. O cara, quando o show chega no seu país, isso já está há 1 ano. Já está tendo um troço, porque não chega nunca mais. Porque você está vendo a euforia, a alegria das pessoas vivendo aquilo, você quer viver aquilo, o cara chega, você já está numa histeria para comprar o raio do ingresso, etc. No caso do festival, e todos, né? A gente faz assim, pá, Ed Sheeran, e comunica tentando chegar no cara dele. Porque até para você conseguir um ID, para o artista comunicar na base, e tá bom, às vezes ele faz, com muita sorte ele faz um post.
Quando do show dele ele tá toda semana num lugar, vibrando, fogos de artifício. É em comunicação a diferença. Não tá no show, não tá no artista, não tá no O local. artista também é diferente porque não é, porque no fundo vai partilhar palco, não é? O show não é dele. E o negócio é dele. Acima de tudo, ele é pago para aquilo, mas o negócio é dele. No estádio, o risco é todo dele. Então, é completamente diferente. Então, é muito diferente em comunicação. Tudo que a gente faz, aonde vai ser diferente, não é o produto final. É em comunicação. E aí, eu tinha lembrado agora de uma situação muito interessante, por exemplo. Qual foi a ferramenta que lá atrás o Roberto criava para tentar criar a disrupção de que não é um festival de música tradicional? Como é que a gente lançou o festival aqui em Madrid? Estados Unidos já não foi. Estados Unidos foi bem diferente, mas foi bom. A gente lançou com uma festa de gala, black tie. E aquilo não faz o menor sentido. Né? Menor sentido. Por que um festival de música que é jovem, tá cheio de gente executiva, mais velha, de black tie para lançar esse troço, bicho? E era por quê? 2 motivos. Para mostrar que era algo diferente. E uma outra coisa sensacional, que é uma festa black tie, a mulherada fica 1 mês ou mais se preparando para aquilo. Então, a conversa está dentro de casa durante 1 mês ou mais. Cara, as coisas são em comunicação. Tudo é comunicação. No final das contas é. Eu acho que dizem um bom casamento. Transforma em linguagem. O pai publicitário, a Roberta na comunicação, só podia dar certo, Mas não é? é um grande comunicador também. Mas ele, sabe o que ele me diz? Ele assim, não sei por quê, porque ele é muito interessante, né? E sigo aprendendo. Roberto não faz uma conversa sem saber o que ele quer daquela conversa. Se estiver num ambiente profissional, ele sabe qual é o recado que ele vai dar naquela conversa. Eu venho conversar. És mais intuitiva? Eu só vou. Eu fico com meu povo, Roberto, tem que vender ingresso, Roberto, tem que vender ingresso. E eu tô aqui filosofando que o mundo é muito bonito, que o mundo vai ficar melhor e é possível. E o povo... E ele é muito certeiro. Cirúrgico, quando ele vai fazer uma conversa. Então é muito engraçado quando eu faço as apresentações, ele fica assim, não percebo porque as pessoas ficam encantadas com ela. Ele acha o máximo, mas não faz sentido, porque é muito inspirado, assim, de inspirador, e o carisma, e o cativante, e não necessariamente tem as entregas que ele faria e costuraria, então é complementar. Sim, olha, faz de tal maneira que eu já nem estou a olhar para o guião, então vou também... Mas é giro, porque eu vou seguir o teu estilo, e então surgiu-me aqui agora uma questão que é... Rock in Rio é uma love brand, a Roberta Medina é uma love brand. O que é que a Roberta Medina está a fazer para transformar ainda mais? Porque falaste de uma coisa interessante que é tu vieste trazer um empoderamento também feminino num universo se calhar mais masculino do entretenimento, onde também nós passamos isso por diversos setores. E é difícil, e acho que cada estilo de mulher também ajuda a tornar um bocadinho mais acessível a todos. O que é que é a grande transformação? Porque a Roberta é muito mais do que o Rock in Rio, é muito mais do que esse palco. Que palcos é que tu ainda queres explorar? Se calhar está difícil, mas eu não consegui resistir. Mas é uma ótima pergunta, sem resposta. Porque no caso do Rock in Rio, eu sei, né? A coisa do Rock in Rio, eu estou muito focada em Lisboa. E nós estamos, enquanto equipe, muito obcecados de fazer o Rock in Rio Lisboa ser uma das principais referências em termos de música e turismo. Um case study que seja... em relação à Europa. Ele já é em Portugal, ele já é na indústria, mas a gente quer que ele seja a nível mainstream, né? Então, que ele seja um mobilizador de massas, que as pessoas venham de propósito cada vez mais. Já vem 15 mil pessoas por ano, mas a gente quer que esse número triplique nas próximas 3 edições. Então, que ele vire e que ele seja muito mais do que o motor de impacto econômico daqueles 4 dias, mas que isso cresça a nível europeu, né? E que ele seja realmente um player cada vez mais importante. De novo, eu não tenho a menor dúvida que ele eu acho que o Rock in Rio ajudou a transformar a imagem de Portugal, não só para o Brasil, mas para o mundo, em termos de modernidade, etc.
Eu brinco, se a gente soubesse tudo que ia acontecer no mercado depois, né, com a nossa chegada, a gente talvez tivesse negociado como o Web Summit negociou, mas a gente não sabia. Mas acho também que o Web Summit tem feito um papel importantíssimo. Então é interessante, né, como eventos conseguem ser dinamizadores de economia, transformadores. Então, esse olhar para a gente é muito importante. A gente quer que esse papel seja cada vez mais reconhecido no seguinte, é reconhecido que a gente quer ser, venham trabalhar com a gente neste sentido, porque a gente faz muito esforço sozinho, né, e a gente quer que seja um trabalho coletivo e que socialmente Portugal esteja ativamente tirando proveito dessa propriedade. Vai ser mais fácil se tiver todo mundo junto do que a gente, mais rápido do que a gente fazendo sozinho. Então, ser uma referência muito potente para a Europa é o que a gente quer fazer. Quando você fala da Roberta Love Brand, eu falo assim, te enganaram. Mas eu acho que isso... Eu tenho consciência de alguma força, de imagem, de reputação. Então, eu sei, mas não me sinto verdadeiramente empoderada para isso. A síndrome do impostor, etc. Você falou de desconstrução, né? Aqui antes na nossa conversa. Para mim é essencial desconstruir porque eu não acredito nos personagens. Eu cresci com muitos personagens perto. E como eu vi os dois lados, o que estava bonito na revista e o que estava sem ter a câmera ligada, aquilo para mim era uma incoerência gigantesca. E eu sou meio cabeçuda nisso, então é muito difícil eu conseguir entrar verdadeiramente nessa proposta. Roberta é uma love brand. Falei, te enganaram. Eu acho que sim, tem uma força, mas isso só vai ser verdade quando eu for capaz de ter os dois personagens na mesma pessoa, né? Na hora que eu conseguir que esteja claro que a personagem pública com a personagem pessoa, que eu estiver confortável. Quando esse match ficar... Eu acho que aí eu posso tirar proveito disso. Para mim ainda é muito difícil. Mas vamos chegar lá. Olha, e o que é que te ajuda a manter esse equilíbrio? Porque tu disseste bem, prepara-se com um ano de antecedência e provavelmente já estás a trabalhar também depois o próximo. E depois aquilo, não sei se é muito tempo são dias muito intensos, liderar aquelas equipas todas. Como é que com essa intensidade toda tu tens alguma filosofia, alguma forma de te equilibrares? Qual é que é um hábito, alguma coisa? Como é que tu te alinhas os chakras, assim se pode dizer? De novo, a vida é em ciclos, né? E eu, nesse aspecto, sou pouco estável. Cada fase tem uma receita. Lembro no meu primeiro Rock in Rio trabalhando, que foi muito difícil, muito desafiador, porque eu não fazia a menor ideia do que eu ia viver ali. Eu fazia aula de dança de salão às 7 da manhã, corria na praia, estava morando no Rio, e fazia acupuntura. Então, eu lembro claramente, falei, hoje olhando para trás, se não estivesse fazendo aquilo, não tinha sobrevivido. Então, consigo identificar. Eu acho que nos últimos anos são os meus filhos, a família, né? A força e o nosso núcleo e essa paixão que a gente tem enquanto família, de ser família, os 4 e não só, sem dúvida nenhuma é o que me alimenta, junto com os cachorros e os gatos. Porque eles são verdadeiros filtros. Depois tem coisas muito mais de energia, espirituais, que eu acredito muito, e que são ferramentas. Esse ano eu consegui colocar, por exemplo, já foi capoeira, já foi outras coisas, mas esse ano eu consegui colocar finalmente com alguma estabilidade e tá firme, com a ajuda de um PT maravilhoso, o exercício na minha vida, que é essencial. Porque aí ou é exercício ou é remedinho. Porque senão como é que segura a cabeça? Não é só o corpo, né? O exercício físico segura muito a cabeça. E a gente vai percebendo coisas que a gente vai aprendendo e que com a idade vão sendo mais importantes, como tentar dormir bem, né? Percebo claramente assim, o dia que, em termos de alimentação, eu não sou zero um grande exemplo em termos de alimentação e não pretendo ser nada radical, mas quando exagero na direção errada, que não é muito habitual, mas recentemente aconteceu, cara, me estragou uns 2 dias, em termos de bem-estar.
E eu acho que quando a gente vai percebendo isso, tem que ir, ok, claro que vai acontecer de novo, mas que seja cada vez menos, porque tira aqui o nosso equilíbrio. E um bom ambiente para mim é essencial, essencial. A gente vê muito filme, tem muita coisa que a gente faz. Eu gosto de estar com os meus amigos, sou muito caseira. Eu acho que essa proteção assim, de um templozinho de ambiente muito reduzido, na verdade, socialmente, muito ativo, mas não é muito amplo, né? Isso me ajuda a manter, a recarregar, na verdade, a bateria. Olha, agora começamos num final mais de perguntas rápidas. Boa, opa, vou avisar. Assim que fazemos a todos, que é uma competência, uma skill que veio para ficar. Qual é que tu escolhias? Empatia. Já vem de muito atrás e cada vez temos que persistir mais. Olha, uma buzzword que dispensavas, aquela... Olha só, a empatia veio para ficar, mas e aí? E já está? Se calhar não é? Então, continua sendo super atual e moderno. Sim. Não, eu também só acho que estamos sempre a usar e parece que ainda não assimilamos, não é? Aí, como boa publicitária, daqui a pouco vão inventar um outro nome para a mesma coisa. O negócio me irrita. A gente não tá... A gente fala sustentabilidade, o povo lê meio ambiente. Daqui a pouco, como você já cansamos de falar sustentabilidade, tem que inventar uma outra, porque cansamos. Aí a gente fala de propósito, já usa de um jeito e vai... Sim. A gente até acha que em termos de comunicação, fica aqui a dica, que é a gente precisa ter cuidado do jeito que a gente usa as palavras, porque a gente exaure elas antes de que elas ganhem significado. E por isso a empatia vai estar sempre aqui. Bom conselho. E uma marca que admiras? Eu admiro a Netflix pelo papel que ela está fazendo no mundo em termos de abertura cultural. Impressionante. E abertura cultural e abertura de potência criativa, né? Caramba, quanta coisa bacana que a gente não conseguia ter acesso, de repente está ali e muito mais acessível para milhões de produtores mundo afora, né? Independente de que lugar eles estão. Muito bacana. E o maior risco que já assumiste? Já falámos aqui alguns deles. É fácil. Essa é fácil. Eu aqui à espera que tu... Muito bom, muito bom. E o que é que ainda não fazes como líder e gostavas de fazer? Ser mais arrojada, sou conservadora. Como negócio. Brasileira não é arrojada? Não, como negócio, eu sou arrojada nas ideias, mas em termos de negócio, se eu for um pouquinho menos conservadora, acho que vai deixar a equipe mais contente. Olha, e que legado é que tu gostavas de deixar para os teus filhos neste mundo melhor que já tens contribuído para isso? O legado é um mundo melhor. O legado é um mundo melhor. Cara, eu queria muito, assim, uma coisa que eu enxergo na cidade do rock, que tinha muita vontade de que tem que chegar um cientista, um grupo de neurocientistas, que conseguisse extrapolar aquilo que a gente vive ali dentro, mostrando como prova aquela experiência, de novo, que não é só o Rock in Rio, felizmente, né? Mas se é possível viver coletivamente, milhares de pessoas ali por 12 horas, pessoas diversas, pessoas que não se conhecem, que têm opiniões políticas e religiosas escolhas completamente diferentes, por que ele funciona? Eu acho que tem um case brutal. Então, eu acho que no dia que ele virar case para isso, eu vou ficar mais satisfeita. Aí, assim, inventa outra coisa. Roberta, muito obrigada pela generosidade, pela clareza, por teres me aldrabado aqui todo o guião. Não vai fazer um guião. Mas foi um privilégio e é sempre bom ouvir e falar contigo, e também pela transformação e que trazes na comunicação sempre de uma forma importante e com bons exemplos. Obrigada. Nós voltaremos em breve para falar com outro líder aqui no podcast de ténis, sem gravata. Às vezes até podemos trazer, mas normalmente numa conversa informal. Até breve.